queria que você que trouxe a sua Bíblia, amém, abrisse na carta do apóstolo Paulo ao seu servo considerado como filho. De quem é que eu estou falando? Timóteo, é verdade. Abra então, por favor, na segunda carta. E justamente a carta que nós estamos comendo todos os dias lá na Betel Bijuterias, né? Todos os dias nós acompanhamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e aí estamos aqui em Timóteo, a segunda carta. E foi muito bem-vindo esta palavra. E me sinto também honrado, viu, irmãos? Porque, se eu não me falha a memória, acho que é a primeira vez que nós temos a oportunidade de ministrar nesta noite as mães, viu? Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Todos encontraram aí? Amém? Essa carta faz menção de duas mães aqui muito importantes para Paulo e que mexeu com o seu coração devido à sua fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como a serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, ou em outras traduções, da sua fé sincera, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Que essas palavras mude, transforme, nos enche e nos renove nesta noite. Amém? E principalmente essa palavra dedicada, oferecida a Deus primeiramente e depois às mães. Ok? Palavra para o dia das mães. Em nome de Jesus, né? Então, meus irmãos, aqui está algo surpreendente para nós, né? Como cristãos, porque também surpreendeu o apóstolo Paulo ao orar, ao interceder pelo seu filho amado, né? Filho espiritualmente dizendo, Timóteo. E ao escrever essa segunda carta, ele lembra realmente de como Timóteo tem demonstrado e demonstrou uma fé extravagante, uma posição espiritual que ele teve, né? Um jovem ainda, foi dirigir uma igreja em Éfeso, foi deixado a ele, incumbido a ele, essa missão de estar ali sendo um pastor de ovelhas dos irmãos de Éfeso. E aqui então Paulo lembra, né, deste grande homem, mas que por detrás teve o quê? Uma grande mulher, uma grande mãe. Nada disso aqui teria hoje alguma razão de podermos falar de Timóteo, de podermos exaltar a fé deste homem, né, que se posicionou com lágrimas. Aqui Paulo lembrou, né, bem lembrado, de que ele era um homem que chorava, que era um homem que realmente tinha o Senhor dentro do seu coração. Nada disso aqui hoje teria alguma razão se não fosse a raiz, o berço de onde ele veio, né? Por isso nós hoje, nesta noite, nós podemos lembrar e notar realmente a importância fundamental da fé de uma mãe, né? A mãe Eunice, que primeiramente Paulo lembrou da sua mãe, né? Lloyd, ou seja, a avó de Timóteo. Então, hoje nós podemos ver nesse texto aqui que quando realmente a mãe, quando nós falamos mãe, é lógico que isso engloba também o pai, mas aqui, nesse tempo, Paulo lembrou de Eunice e Lloyd,
e já não lembrando mais do seu esposo, né, que era um grego não cristão, para você ver que com certeza Eunice teve as suas dificuldades no seu lar, por ter um marido não cristão, e por ter, na primeira viagem que Paulo fez, aceitado Jesus na sua vida. Isso transformou a sua vida. E aí então Paulo lembra da sua fé, que com certeza foi transferido para o seu filho Timóteo. Isso é muito importante para nós, irmãos, né? Porque além da posição de mãe, da mãe, né, de ter a base ali do seu lar, isso foi transferido para o seu filho, e o seu filho pôde desenvolver, né, um ministério que com certeza encheu os olhos do apóstolo Paulo. E isso veio até nós hoje, né, sendo relatado na Bíblia como um homem que também ombrou, né, carregou o peso da cruz de Cristo na sua vida, um homem que se dispôs ao estar no ministério da palavra, o ministério de conquistar as vidas ali em Éfeso, e isso tudo porque teve um lar onde houve uma posição correta, né? Houve uma posição. O que é mais maravilhoso de Deus para nós é que nunca Deus vai nos impor nada, Ele vai propor. E quando há uma proposta, Ele nos põe para pensar, né? Ele nos põe para mover dentro de nós a nossa inteligência, o conhecimento, a sabedoria que Deus nos deu. Como é bom isso. Quando eu penso nesse tipo de situação, eu fico maravilhado como a forma de Deus criar o homem e dar a ele o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero, eu vou aonde eu quero, né? Eu faço o que eu quero, porque Deus me deu o livre-arbítrio. Mas Deus nunca vai nos tirar a consequência. A consequência são nossas. E nós podemos ver aqui a consequência de uma criação em fé, que foi Eunice diante do seu filho Timóteo. Aí passa então um rapaz novo, já ter realmente um peso de glória sobre si, e ainda então tendo um grande chamado, né? Porque Paulo então capacitou, Paulo colocando as mãos sobre ele, ou seja, veio os dons espirituais sobre a vida de Timóteo, que o capacitou, que o revestiu de autoridade para que ele pudesse então dirigir, comandar a igreja de Éfeso. Agora, irmãos, o que é muito importante nós entendermos aqui, né, é esta palavra sincera. É esta palavra sem fingimento, uma fé sem fingimento, uma fé sincera. Quando nós olhamos para essa palavra sincera, isso vem da origem lá dos romanos, quando eles construíam, quando eles faziam os objetos, né, de mármore ou de outro tipo de material de pedra, e de repente aquele objeto rachava. E aí eles, para não perder o objeto que eles estavam fazendo, talvez com muito esforço, eles tinham uma cera especial que eles tampavam as rachaduras ali, né? Por isso que no original a palavra vem sincera, que eles, do latim, ou seja, para nós hoje no português nós dizemos sincero, né? Ou seja, uma fé sincera que significa uma fé sem cera, sem fingimento, sem falsificação, uma fé sem máscara, né? Entende? Então, os objetos construídos, feitos naquela época por esses artesãos romanos, tinham um grande valor naquela época. E quando então havia uma rachadura dessa, eles tampavam, eles cobriam aquilo ali, mascaravam aquela situação. E foi com esta fé que Paulo lembrou então da fé de Timóteo, que proveniente com certeza veio da fé da sua mãe, Eunice. Para a gente ver o quanto é importante, né, o amor, a dedicação, né, a perseverança de uma mãe. Então, para vocês, mães, hoje, realmente, meus parabéns, né, pelo ministério, pela vida de vocês. Às vezes eu vejo lá na loja as mães, tem mãe que chega lá com 3, 4, 5 crianças, um no colo, um arrastando a roupa dela, e o outro ela jogando com o pé para dentro da loja, e vamos. Eu falo, Jesus, e elas vão rodar ali a 24 de outubro, fica o dia inteiro rodando ali. Eu imagino, quando chega em casa, como é que está o estado dessa mãe. Como que está, né? Terrível.
Então, realmente, o homem não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Tem homem que chega lá com a esposa e os filhos, ele já fica lá fora olhando o relógio e tal, e já dando bronca na mulher, vamos embora. E a mulher ali com todo, né? Com toda a sua garra, cuidando das crianças, fazendo compra e organizando as coisas, né? E menino chorando que está com fome, né? Às vezes ela pega um banco, fica ali no canto da loja ali e já dá o mamar para beber ali. Meu Deus, que loucura realmente é a vida diária de uma mãe, viu? Realmente cuidar, né? E a última dormir, preocupado, né? Eu me lembro que minha mãe às vezes chegava lá no quarto e eu via a hora que ela chegava. Aí ela ficava olhando na minha barriga para ver se a barriga estava mexendo. Se não mexia, porque estava morto. Aí ela olhava, eu vi que ela olhava, aí ela pegava, desligava a luz e ia embora. A preocupação de uma mãe, né? E aqui então Paulo destaca uma fé que veio com certeza de uma criação, né? Com muita fundamento que Eunice e a sua mãe Lloyd teve, né? Aqui Paulo não destaca o seu esposo, porque com certeza, provavelmente, ela já era viúva, né? Eunice já era viúva. Então, Paulo diz realmente com muita propriedade, olha a fé que você tem, que veio da sua mãe, né? E a você, mãe, realmente nessa noite, receba, né, esta palavra como algo que mexeu com o apóstolo e com certeza vai mexer com todos nós aqui na igreja. Amém? Então, todas as lembranças, né, as orações, ele lembrou de tudo, oração de dia e noite que ele fazia pelo seu filho na fé, e também lembrou das lágrimas, aliás, de Timóteo, né? E tudo, né, por uma fé leal, por uma fé fiel a Deus, né, devido tudo aquilo que veio da sua mãe. Ou seja, um filho que honrou, né, de fato, de verdade, a sua mãe. E quando nós honramos os nossos pais também, irmãos, pela fé em Cristo, né, pela fé no Senhor, quando nós honramos os nossos pais, a Bíblia destaca um mandamento que vem acompanhado com uma promessa. Os irmãos já sabem do que eu estou falando. Honre seus pais e as suas mães, né, honre seus pais, para que viva muitos dias sobre a terra. Então, quando você vê um filho, é lógico que isso não é uma regra, mas quando você vê um filho de muita idade, pode ter certeza que ele honrou seus pais, né? Às vezes a gente leva pessoas para o hospital, tira do hospital, né? 98 anos, 96 anos. Um dia desse, uma pessoa faltava um ano só para 100 anos, um centenário. Com certeza, né, está incluído aí uma pessoa que honrou seus pais, né? E esse é o único mandamento na Bíblia contido, né, que acompanha uma promessa. Se você honra o seu pai e a sua mãe, você está debaixo dessa promessa de Deus. Longa vida longa, né, sobre esta terra, né? Pode ter certeza disso. Tá bom, meus irmãos? Então aqui nós falamos de uma transferência na vida de Timóteo, né? Uma transferência gloriosa sobre a vida dele, que também, com certeza, era um homem, era um pastor sincero, devido à fé da sua mãe, ok? E nós podemos ver lá em Mateus capítulo 12, no verso 33, que pelos frutos você conhece quem? A mãe, que é a árvore, né? O fruto veio da mãe da árvore. Então, pelo fruto você conhece, né, a árvore, você conhece a mãe. Está destacado muito claro. Com certeza Eunice pôde entender isso claramente, né? Eu tenho que dar bons frutos. Eu tenho que demonstrar na vida do meu filho uma fé sincera, uma fé sem fingimento, uma fé que transformou a minha vida. Não sabemos a situação do seu esposo, como que foi. Se um dia ele teve a decisão de ter Cristo na sua vida. Mas a sua mãe foi destacada, com certeza, assim como várias mulheres tiveram um destaque muito grande, né? Sempre quando nós falamos de mãe, eu me lembro muito da mãe de Moisés. Quem lembra do nome da mãe de Moisés aí? Levanta a mão. Missionária sabe. Missionária come a Bíblia toda hora, né? Então sabe. Cadê os irmãos aí? Joquebede, né?
Tiago sacou ali na hora. Ó. Sempre nós lembramos dessa mãe também, né? Foi a única mãe narrada na Bíblia que para criar o seu filho foi assalariada. O palácio deu um salário para ela. Mas vai saber o que foi o sofrimento de Joquebede, né? Ganhou seu filho num tempo em que o povo de Israel estava sendo numeroso dentro do Egito. E aí o que disseram? O que o rei disse? Olha, as parteiras hebreias, vocês estão autorizadas a partir de agora, toda criança que nascer aqui no Egito, de hebreus, se for homem, o que você faz? Rasga o pescocinho dele, mata. E aí as hebreias temente a Deus e nunca que vai dar ouvido para um maluco daquele, matar uma criança. E aí elas foram chamadas de novo na presença do rei. E aí, o que está acontecendo? Não, seu rei, é o seguinte, porque as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Elas são fáceis para ganhar neném. De repente está andando, o neném já sai caminhando ali no chão, no deserto. Elas são rápidas. Quando nós, parteiras, chegamos ali para ajudar no parto, elas já ganharam. Olha aí o pezinho por debaixo ali das parteiras, tipo assim, está mentindo para ele aqui. Mas às vezes, com certeza, isso acontecia, né? E aí a ordem do rei, em vez de matar então, degolando ali na hora do nascimento, o que vocês fazem? Joga no rio Nilo. Uma criança dentro de um rio vai o quê, irmãos? Morrer automaticamente, né? Mas Deus muda, né, a maldição em bênção. E aí quando então Moisés nasce, Joquebede então pega um cesto ali, passa betume nele para que não entre a água, como se fosse um barquinho ali, e coloca Moisés e coloca ele no rio, justamente aonde a filha de Faraó está tomando banho com as suas servas ali. E ali ela vê então aquele barquinho no meio ali dos juncos, das vegetação da água ali, e percebe que tem algo diferente. E manda as servas trazer então aquele cesto. E quando ela abre, o que ela se depara? Com Moisés chorando. Um bebezinho chorando. E ela se apaixona por Moisés, né? Tem um amor de mãe. Com certeza o amor de mãe falou mais alto ali. E ali então, a irmã de Moisés acompanhando toda a cena, e ela se aproxima então, porque a filha do faraó disse, olha, como que nós vamos criar? E aí ela deu a sugestão, a irmã de Moisés, não, eu tenho as hebreias lá, posso trazer uma para cuidar dela. Então vai lá atrás. Aí trouxe a própria mãe de Moisés. E aí então, aquela mulher disse, olha, cuide dele e eu vou te pagar um valor para você criar o seu próprio filho, né? Ela não sabia, mas era o próprio filho. E aí então Joquebede então cria Moisés, né, com todo amor e carinho, e ele passa então a ter toda a cultura, o conhecimento da cultura egípcia, que depois serviria para tirar o povo de Israel da escravidão. Tudo tem um propósito, irmãos. Você, mãe, tem um propósito poderoso na terra, né? Por isso que nós devemos honrar as nossas mães, irmãos. Honrar de uma forma, né, muito profunda, muito poderosa. Porque a mãe, quando ela está num processo de gravidez, quando ela dá à luz, ela está dando a sua própria vida ali. Quantas mães já não foram embora, partiram no momento do parto, mas deu, né, a vida, deixou uma vida, deixou um filho, uma filha, né, para que vivesse ela dando a sua própria vida pelos seus filhos, né? Então, com certeza, Joquebede então passou apuros naquele tempo, porque havia ameaças de todos os lados para que as crianças homens do sexo masculino morressem, fossem mortos, fossem jogados no rio, né? Como aquela mãe sofreu, escondeu Moisés por 3 meses, né? Escondeu ele para que ninguém achasse. Vai saber lá a forma que ela escondeu, né? Vai saber a maneira, como ela fez. Você acha que ela deitava 9 horas da noite e acordava só no outro dia, 8 horas da manhã, sabendo que o seu filho estava sendo perseguido? Com certeza foi uma mãe. Se nós pudéssemos destacar hoje, irmãos, nós teríamos inúmeras citações bíblicas de mães que foram realmente heroínas, né? Mães que deram a sua vida. Eu me lembro sempre dessa cena, que quando
O Alex nasceu, ele nasceu já com problema de respiração, parece que engoliu uma parte do líquido da mãe lá e nasceu cansado demais, né? E aí a Lilza, nós não conhecíamos Jesus direito, e aí a Lilza falou assim: Deus, eu não queria um filho, mas o Senhor me deu, o Senhor não vai me tomar. Eu quero ele vivo, sadio. Olha só para você ver, às vezes a mãe, ela é obcecada, né? Ela é decisiva. E com certeza Deus conhece o coração e vê. E depois de uns meses, eu não me lembro mais se foi, um ano, por aí um ano, um pouco, num culto, numa quinta-feira, eu tomei o Alex da mão da Lilza, dos braços da Lilza, e o Alex, coloquei ele no meu peito, e ele chiando o peito. Aquela coisa terrível. E aí, naquele momento, eu falei: me dá ele aqui. Usei a fé, né? Por isso que o homem tem que ser o sacerdote, tem que ser forte, brabo ali na hora. Aí eu peguei ele e falei: vem cá. E naquele momento, na oração, na quinta-feira, culto de libertação, Igreja Batista Independente, Cidade Jardim, eu peguei, coloquei no meu peito e o suor descia, porque estava uma noite quente. Eu não sei o que aconteceu, só sei que suava muito, transpirava, chegava a pingar. E eu disse: Senhor, cura o Alex. Senhor, traz uma cura agora. Liberta ele em nome de Jesus. Porque era terrível. Às vezes a gente tinha que correr para o hospital, fazer proetes, né? E aí, naquele momento, terminou a oração. Naquele mesmo gesto de eu pegar do colo dela, eu entreguei e devolvi ela. Eu falei assim: olha, ele está curado. Em nome de Jesus. E o menino continuava. Fomos embora. O outro dia, o milagre aconteceu, né? Ele jogou tudo para fora que tinha. Parecia um trabalho maligno. Nunca mais o Alex teve problema. Mas com certeza a fé de uma mãe, né? Tem pai que é uma mãe também, podemos dizer assim, né? Uma fé que colocamos diante de Deus e Deus trouxe a resposta, irmãos. Por isso que tudo que você colocar diante de Deus, em nome do seu Filho Jesus, Ele vai te responder. Mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, na hora dele, Ele vai curar. Ele poderia ter curado naquele culto, naquele momento, mas Ele deixou para o outro dia, para ver se nós íamos perseverar na nossa fé. E nós perseveramos e vimos Ele curado. Nunca mais tivemos esse problema. Acabou aquele barulho no chiado no peito, né? Foi como se tivesse feito uma cirurgia ali no outro dia e tirasse tudo que estava no peito dele, no organismo dele, tivesse tirado para fora, arrancou, e nós pudemos ver com os nossos olhos ali a obra que Deus fez. É maravilhoso, né? Na história, não bíblica, mas a história humana conta que naquele corredor da morte que tinha, naquele Coliseu de Roma, onde as feras matavam as pessoas que não negavam Jesus, né? Conta-se a história de uma mãe que estava no corredor, na fila da morte ali, para enfrentar um leão, e ela com a sua criança no colo. E aí a amiga ao lado dela falando: filha, larga disso, que bobeira. Nega esse Jesus, você vai deixar sua criança aqui, você vai morrer por causa disso. Que loucura que você está fazendo. E aí então, o gesto dela foi de pegar aquela criança, entregar para a amiga e disse para ela: cuida, porque Jesus eu não nego. E conta a história que ela foi até o fim, as últimas consequências. Entrou naquele coliseu, que era para eles, os romanos, um espetáculo, né? Ver os cristãos serem devorados pelas feras ali. E ela foi até a última consequência. E a amiga viu ela de longe sendo devorada, morta pelos animais. E ela olhou para a criança e disse: agora eu vou ter que ser mãe dessa criança, né? Então, irmãos, mães heroínas, né? Mães que, se você olhar também ali em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, você vai ver mães, né, pessoas que tiveram realmente uma posição de honrar a Deus com toda a sua vida. Só podemos falar de Timóteo aqui hoje, porque ele teve uma grande mãe. Teve uma mãe de fé, né? Uma mãe que a qualquer preço, né, foi até o último momento, ok? E para nós terminarmos, eu quero só ler aqui o último versículo, Provérbios 31, verso 30.
Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Provérbios 31, o último capítulo de Provérbios, no verso 30. E passar adiante, porque hoje nós temos muita coisa, né? Um jantar delicioso, onde muitos irmãos trabalharam, né? O buffet do ministro aí participou. A Doces e Companhias aí, como é que é o nome da empresa lá? Tia o quê? Tia Lô? Doce da Tia Lô, né? Que bênção, participou muito aí também. Então vai ser maravilhoso a nossa noite aqui, em nome de Jesus. Provérbios 31, verso 30. A beleza, aqui ele está falando da beleza exterior, viu, irmãos? A beleza é enganosa, ou em algumas traduções, a graça é enganosa. E a formosura é passageira. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém? Acima de qualquer coisa, irmãos, tema o Senhor. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Vizinha da nossa casa ali, no Solange Park, tinha uma irmã que era como Eunice para mim. Sempre eu me lembro dela. Ela foi até Jesus, ela, a nora dela, foi até Jesus, aceitou Jesus, começou a andar com Jesus. Às vezes o meu irmão Carlos, na época, dava uma carona, levava ela para a igreja, todas as vezes ela ia, participava. E um belo dia, o marido, estou lembrado do nome dele, mas não estou lembrado do nome dela. O seu Nestor chegou diante dela e falou assim, olha, olhou bem para a cara da esposa dele e falou assim, olha, faz uma decisão hoje. Ou você larga esse Jesus, ou eu te largo. Aí ela disse que parou, pensou, falou assim, olha, compensa não largo Jesus não. Pouco tempo depois, irmãos, eu acredito que uns 2 anos no máximo, quem que falece? Quem que morre? Seu Nestor. Foi embora. E ela continuou firme com Jesus. Uma mãe amorosa, fala baixinho, né? Aquela pessoa doce, fez a melhor escolha da vida dela. Ele só fez uma ameaça, ele não largou dela. E ela, com sabedoria, com certeza, conseguiu retomar as coisas. E ela não deixou Jesus, não negou o Senhor na sua vida. E aí, pouco tempo depois, o seu marido vai embora. Se a sua confiança estivesse no homem, ou seja, nos mortais dessa terra, porque somos mortais, ou seja, ela iria demonstrar diante de Deus uma fé, com certeza, que a qualquer momento poderia se corroer, uma fé que não agradaria o coração de Deus, mas ela escolheu Jesus na sua vida. Um exemplo de uma mãe dedicada ao Senhor, né? Depois eu lembro o nome dela e falo para vocês. Então é isso, irmãos. Eu queria orar nesta noite por todas as mães, declarar no nome de Jesus que esta palavra seja um exemplo na sua vida de fé. Mães que não abrem mão de viver na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Mães que vão criar os seus filhos em amor e cumprir o propósito do Senhor. Ensine o caminho ao seu filho, o caminho que ele deve andar. Depois que ele estiver grande, ele não vai se desviar do caminho que você ensinou. Amém? Jesus está mandando você ensinar, dar a ele um caminho. Você quer a resposta? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Muitos por aí ficam loucos tentando descobrir o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Muitos ficam loucos por aí no mundo, rodando e pensando assim, nossa, eu estou à procura da vida, eu quero uma vida abundante, melhor. Jesus disse, eu sou a vida. Muitos religiosos, muitas teologias por aí estão à procura da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade.
Então nós já temos tudo nas nossas mãos, irmãos. Nós já temos esse Deus poderoso, maravilhoso, que nesta noite quer honrar você, principalmente mãe. Quer honrar você, a sua vida. Amém? Mãe dedicada, mãe que não abre mão dos propósitos de Deus, da vida de Deus, do temor de Deus. Amém? Mães que vão entregar os seus filhos como flechas nas mãos do guerreiro. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Aonde eu vou conseguir ir, meus filhos vão conseguir ir além, porque a flecha está apontando para algo que vai mais além, né? Amém? Feche os seus olhos da forma que você está aí agora, em nome de Jesus, pastor Valtuir, e eu quero orar com você, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por podermos aqui celebrar, exaltar, glorificar, adorar o Teu precioso nome, Senhor, que é acima de todo nome, Senhor. O nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Senhor. É nesse nome precioso que nós estamos aqui, Senhor, apresentando ao Senhor aqui nesta noite, as mães presentes aqui, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela vida de cada mãe. Aquelas que ainda estão por ser mãe, virão a ser mãe, Senhor. E aquelas que estão no processo da gravidez, Senhor. Ó Deus, eu quero declarar, Jesus, que as bênçãos, a graça do Senhor seja sobre a vida de cada mãe aqui nesta noite, Pai. Dando a elas, ó Deus, força. Porque sem a Tua força, sem o Teu poder, sem a Tua graça, Senhor, elas poderão talvez desistir no meio do caminho, Senhor. Mas com o Senhor agindo, com o Teu Espírito fortalecendo a vida de cada mãe, o lar, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor ao seu lar, aos seus filhos, ao esposo. Ó Deus, com certeza elas irão, Senhor, chegar até o fim desta caminhada, Senhor, e sendo honradas, Senhor. Sendo honrada e sendo bem-sucedida, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite por todas, no nome poderoso de Jesus. E te pedimos a Tua graça sobre a vida de cada uma. Da mãe que tem a maior idade, da mãe mais novinha aqui deste lugar, Senhor. Proteja, guarda, livra, abençoa, Senhor. E é o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir todas as mães, então? Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Amém, pastor?